E você cresceu ouvindo isso. Você cresceu ouvindo a sua mãe, a sua avó, a sua tia, as suas amigas. E hoje você repete essa história. Homem forte, homem, mulher que é forte. Ah, se o homem passasse pela dor de um parto. O homem é fraco. O homem é um banana. Foi isso que você ouviu. E a grande questão, que seja verdade ou seja mentira, toda vez que nós ouvimos uma história, nós acreditamos. A história tem o poder de convencer. Uma mentira repetida várias vezes se torna verdade. E nós crescemos ouvindo que o homem é um banana, que o homem é fraco, que o homem não consegue, que o homem não conquista, e que a mulher é forte, que a mulher aguenta dor. Ah, os homens não aguentariam, de jeito nenhum, não aguentariam, não suportariam a dor de um parto. Mas isso não é Bíblia. Essa é a mentira que ouvimos. E essa é a mentira que ouvimos e acreditamos. Porque toda vez que ouvimos uma história, acreditamos. E hoje você está ouvindo uma história. E essa não é qualquer história. É uma história que o seu pastor está te contando. Essa história é a verdade. É a verdade que Deus escreveu. Em 1 Pedro 3,7 diz: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós seus co-herdeiros da graça da vida, porque não sejam impedidas as vossas orações. Aqui o apóstolo não está ensinando as mulheres, e não está dizendo às mulheres que as mulheres são o vaso mais fraco. Ele está ensinando os homens. Ele está dizendo: homens, haja com sabedoria, trate com sabedoria a sua mulher, viva com sabedoria em sua casa, viva com sabedoria, sabendo que a mulher é o vaso mais frágil, é o vaso mais fraco. E você precisa saber disso, homem, porque você precisa tratar ela com sabedoria, com honra, porque ela nos deu a vida, porque Deus criou o homem, e do homem formou a mulher, e a partir daí, a mulher gera o homem. Ele está dizendo aos homens: sejam sábios, tratem com sabedoria, honre as suas mulheres, porque elas são o vaso mais fraco, para que as suas orações não sejam impedidas de chegarem aos céus, de chegarem aos ouvidos de Deus. Por isso, é muito importante que você creia nessa palavra, e eu sei que você crê, porque você sabe que a palavra de Deus é a verdade, e é a verdade que liberta. Então nunca mais repita uma mentira. Não ensine essa mentira para os seus filhos, porque o homem é o mais forte e a mulher é o vaso mais fraco. Se isso não fosse verdade, Deus não teria escrito isso na Bíblia. O Espírito Santo não teria inspirado e não estaria escrito. Então cada um precisa se colocar no seu lugar. Diga: o homem é mais forte. Diga: o homem é mais forte. Hoje você vai chegar em casa hoje, lição para casa, anota aí. Nós estamos na casa do Pai, recebendo lição para casa, é tarefa de casa, para fazer em casa, tá bom? Você vai chegar em casa e você vai dizer ao seu marido: você sabia que você é mais forte? A Bíblia diz que você é mais forte. Você é forte. Eu tenho certeza que você passaria por um parto, e um parto de gêmeos, de trigêmeos, sorrindo, porque você é forte, você é muito forte, e eu sou o vaso mais frágil, eu sou o vaso mais fraco.
E você vai pedir para ele: você pode cuidar de mim? A palavra diz que o homem deve cuidar da esposa, que os homens devem cuidar das mulheres com sabedoria, dando honra, para que as suas orações, para que os seus pedidos sejam atendidos. Amém? Diga: eu creio. Amém. Nós vimos o texto sagrado de Lucas, capítulo 8, versículo do 43 ao 45, em que uma mulher, diga, uma mulher mais fraca e doente, tocou em um homem, tocou em Jesus, porque Ele é forte, porque Ele cura. E essa mulher, ao tocar em Jesus, foi curada. E eu quero falar um pouquinho sobre geração, porque, como eu disse, a sua avó te ensinou, você acreditou, porque fizeram o mesmo com ela, e ela te ensinou, e você está ensinando os seus filhos, e está ensinando os seus filhos que os seus filhos são fracos e que as suas filhas são fortes, e que isso não é bíblico. E eu quero falar sobre geração. Eu quero falar sobre 3 gerações. Gerações de mulheres vivendo no cativeiro. Porque o homem é mais forte. E sabe qual é o problema de um homem doente? Que não buscou cura em Jesus, que não buscou cura em Cristo. Ele vai usar a sua força para aprisionar. Ao invés de ele usar a sua força para proteger e abençoar, o homem vai usar a sua força para prender, para colocar a mulher em um cativeiro. E se nós pegarmos as gerações anteriores, nós vamos ver que havia um forte cativeiro. E o primeiro cativeiro que eu quero falar é o cativeiro do analfabetismo. Algumas gerações atrás, 3, 4 gerações atrás, a mulher era presa em casa por ser analfabeta. A mulher não podia ir à escola. A mulher não tinha o direito de aprender a ler e a escrever. A mulher não tinha o direito de assinar um documento, de votar. Quanto tempo faz que a mulher adquiriu o direito de votar? Por quê? Porque o homem maligno usava desse cativeiro para prender a mulher e dominar a mulher. Mas as mulheres estão vencendo. Não estão vencendo? Mas a grande questão, as mulheres estão vencendo ou estão sendo curadas? Os homens estão perdendo ou estão sendo curados? Porque às vezes a gente sai de um cativeiro e entra em outro. E as mulheres venceram, lutaram pelos seus direitos, venceram esse cativeiro, o cativeiro do analfabetismo. E hoje as mulheres, na sua grande maioria, sabem ler, sabem escrever, venceram. Mas depois desse cativeiro, o homem ainda tentou prender a mulher em um outro cativeiro, no cativeiro da dependência financeira. O homem chegava em casa e dizia: eu sou o homem, batia na mesa e dizia: eu trabalho aqui. E o que ele estava dizendo? Eu tenho dinheiro, eu mando aqui. Quem manda aqui é quem tem dinheiro. Eu trabalho, eu tenho dinheiro. E a mulher que tinha saído do cativeiro do analfabetismo, agora está presa ao cativeiro financeiro. Mas a mulher lutou, a mulher venceu. E nas últimas 2 gerações, se nós olharmos as nossas mães, se nós olharmos as nossas esposas, se você olhar para as suas amigas, você vai ver que a grande maioria das mulheres venceu esse cativeiro e está trabalhando hoje. E a grande verdade é que muitas mulheres estão cuidando e estão sustentando a casa e até mesmo o marido. E eu volto a perguntar: elas saíram desse cativeiro e entraram em outro? Elas saíram desse cativeiro ou foram curadas? As mulheres estão sendo curadas ou estão saindo de um cativeiro e entrando em outro? Os homens
Estão perdendo ou saindo de um cativeiro e entrando em outro? O que eles plantaram estão colhendo? E agora o terceiro e último cativeiro, porque a mulher venceu e hoje sabe ler e escrever. A mulher venceu e a mulher tem o seu próprio dinheiro hoje. É praticamente dona do seu nariz, não é isso? E aí vem o terceiro cativeiro, e é o cativeiro dos dias de hoje, e é um cativeiro terrível. É o cativeiro da violência doméstica, é o cativeiro da violência psicológica. A violência psicológica, física, emocional. E a mulher, ao invés de ser curada, tem saído de um cativeiro para o outro. E se nós olharmos, o último cativeiro é pior. E se nós olharmos, o homem não está perdendo e a mulher não está vencendo. Mas tanto o homem como a mulher estão saindo de um cativeiro e entrando no outro. De um cativeiro ao outro. E pior, cada vez pior é esse cativeiro. Cada vez dói mais, cada vez sofre mais. Cada vez sofre mais. Antes era só um cativeiro, mas esse cativeiro começa a roubar o tempo, e começa a destruir a alma, começa a doer o corpo, começa a ser físico. O que nós precisamos? Sair de um cativeiro ou sermos curados? Os homens precisam de cura. E como nós vimos na reunião anterior, quem é que mais pode influenciar os homens? Quem é que mais pode influenciar o seu esposo e os seus filhos? É você. Quem influenciou Adão? Quem influenciou Adão? Influenciou Acabe. Quem influenciou Salomão, como nós vimos? Davi e a sua mãe, e depois as suas mulheres. A mulher tem o poder de ajudar ou de atrapalhar. E isso vai depender só de uma coisa: de como vai a sua alma, de como vai a sua mente. Se tem uma mente curada, se tem sabedoria emocional ou não. E é isso que Deus está fazendo nessas reuniões. Deus está nos dando ferramenta para mudarmos a mente. E hoje é um dia de cura. E vamos aprender a viver. E o Senhor está nos dando sabedoria, e é sabedoria emocional. O Senhor está nos curando e nos fortalecendo para sermos influenciadoras e podermos ajudar. Quantos estão entendendo? Depois de falar sobre os cativeiros, eu quero falar do resultado desse cativeiro. Porque esse cativeiro doméstico, da violência doméstica, seja psicológica, seja física, seja emocional, esse cativeiro que estamos vivendo hoje, que é notícia nos meios de comunicação todos os dias, o cativeiro da violência doméstica tem gerado uma tristeza profunda. Uma tristeza profunda, um desânimo terrível, tem roubado a fé, tem roubado a esperança, tem destruído a alma, destruído a mente, destruído o presente, o futuro, tem destruído a nossa geração e a geração futura. Esse cativeiro da violência doméstica tem levado a uma tristeza profunda e ao que chamamos hoje de depressão. Uma série de doenças psicossomáticas. O que é uma doença psicossomática? É quando o médico, é quando o psicólogo, ele chega e diz: olha, eu não sei por que você está doente. Eu não sei por que você está sofrendo. E como ele não sabe, ele dá uma série de remédios para diminuir a dor. É o que os médicos estão fazendo hoje. É a única coisa que eles podem fazer. E eles dão um remédio, tarja preta, e a pessoa fica anestesiada, fica até um pouco meia abobada, falando mais lento, até babando um pouco. Por quê? Porque eles dizem, é uma doença psicossomática, ou seja, eu não sei o que é isso. Eu não sei como começou, eu não sei como terminou. Eu não sei como termina isso, eu não sei como cuidar disso.
Então o que eu vou fazer não é resolver, eu vou dar um remédio para que essa dor pare, para que você pelo menos consiga dormir à noite, para que você possa pelo menos voltar a trabalhar. E muitas pessoas estão em depressão, e fala-se em 3 tipos de depressão: a depressão ecológica ou a depressão do ambiente. Um problema que é gerado em um ambiente, e eles dizem, para você resolver isso, você sai desse ambiente e vai para o outro. Se você teve problemas de infância na casa do seu pai, você sai desse ambiente, vai para o outro, e os problemas se resolvem, mas a gente vê que isso não se resolve. Que o que acontecia na casa do seu pai, geralmente vai acontecer na sua casa. A gente só reproduz. Depois da depressão ecológica ou do ambiente, tem a depressão orgânica, que é resultado dos hormônios, dos neurônios, de um desequilíbrio físico, hormonal dos neurônios. Mas isso é mínimo, isso se resolve de forma simples, um remédio. Mas a maioria das pessoas não estão com uma depressão ecológica de um ambiente, não estão com uma depressão resultado de uma depressão orgânica, física, mas estão vivendo uma depressão emocional, gerada pelas experiências, pela experiência que viveu na casa dos pais, pela experiência que está vivendo hoje. E como mudar isso? Como podemos mudar isso? Primeiro, hoje, o propósito de hoje é ser curada, para que depois você possa entender como viver a partir de hoje, sendo curada, para que isso não se repita, e para que isso não se repita com seus filhos. E você vai receber uma série de informações, de instruções, de ferramentas, de revelações, depois de ser curada. Porque não adianta eu chegar para você aqui hoje e dizer, faz isso, faz desse jeito, faz assim, use isso, se você não for curada. Você precisa entender, e nós já entendemos, que a mulher é uma ajudadora idônea, que a mulher é o vaso mais fraco, e que precisa de cura. Nós vamos influenciar, nós vamos ajudar ou atrapalhar, dependendo do nível de cura que nós temos. E o propósito hoje é ser curado, para depois, na próxima reunião, receber ferramentas para que você possa se manter curada e curar o seu esposo, curar os seus filhos, e não voltar a ter uma doença emocional, não permitir que os seus filhos caiam em uma doença emocional, em uma depressão, porque hoje crianças de 7, 8 anos é comum. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre cura, e é bem interessante, gente, que a gente vai repetindo o que é uma depressão emocional, o que é sabedoria, porque existem vários tipos de sabedoria, existe a inteligência artificial, existe a sabedoria racional, existe a sabedoria emocional. Quando Salomão pede sabedoria, ele pede sabedoria e Deus dá sabedoria emocional para ele. Se ele fizesse uma prova de matemática, se ele estudasse, ele passava. Se ele não estudasse, ele seria reprovado. Deus dá a ele sabedoria emocional para poder julgar, para poder se relacionar, para poder resolver problemas. O que faz a diferença é a sabedoria emocional. Só que a sabedoria emocional vem e é resultado das experiências que eu tive. Para eu resolver o problema de hoje, meu cérebro vai lá atrás e vai resolver o problema de hoje com base no passado. E se o meu passado é de derrota, é de destruição, se eu estou ferido, tem uma porta, uma oportunidade, eu vou abrir um negócio. Filho, seu pai já tentou isso. Seu pai já tentou abrir um negócio. Seu pai faliu. Nós tivemos que comer que nojo todo dia. Nós comíamos e comíamos pouco, passamos dificuldade, filho. Como é que eu estou cuidando do meu filho? Como é que eu estou ensinando meu filho? Eu estou motivando ou desmotivando? Como? Com base no passado. E é isso que a nossa mente faz. E Salomão pede sabedoria, e Deus dá sabedoria emocional. Sabe, se Salomão fizesse uma prova de QI,
de sabedoria racional, iam descobrir que ele não passa de um tolo com muita fé, de um tolo que pediu a Deus sabedoria, e Deus deu sabedoria emocional, para aprender a viver, para aprender a lidar com a sua alma, para aprender a lidar com a sua esposa, com os seus filhos, para poder julgar o povo. A maioria das pessoas pede sabedoria errada. Eu quero sabedoria para passar em um concurso, eu quero sabedoria para passar na prova de matemática. Não é essa sabedoria que Deus deu a Salomão, e é essa sabedoria emocional que nós temos que ter. E quando olhamos para trás, e o que vivemos lá atrás, é a base da nossa sabedoria para resolver o problema de hoje e vivermos o futuro. Então você vai ser curada hoje, e a partir de hoje, você vai construir uma nova história, debaixo de uma nova experiência de sucesso, um dia após o outro, e você vai consultar essa nova história, que você vai construir uma história de sucesso. E quando o seu filho, quando o seu neto disser: eu quero fazer isso, mãe, ô vó, o que você acha disso? Você não vai lá atrás no fracasso, você vai na sua história de sucesso e vai dizer: filho, um dia vencemos, um dia o Senhor nos abençoou, não foi fácil, mas o Senhor é contigo, você vai vencer, abre esse negócio, vai fazer faculdade, vai comprar, vai conquistar, porque você vai consultar uma história de sucesso. Vocês estão entendendo? Deus vai te curar hoje, e a partir de hoje, você vai escrever uma nova história. Uma história de estupro. Quero te contar um pequeno testemunho. É muito comum, isso é muito comum nos atendimentos que eu faço. E se você perguntar para qualquer psicólogo, ele vai falar que isso é muito comum, porque estamos vivendo o cativeiro da violência doméstica. E eu quero contar uma experiência real de uma pessoa que a mãe dela foi abusada sexualmente. A mãe dela engravidou dela. A mãe dela passou os primeiros meses de vida esmurrando a sua barriga e dizendo: eu não quero. Ela foi ferida, ela foi abusada sexualmente, foi um estupro. Ela foi estuprada, engravidou. Os primeiros meses ela esmurrava a sua barriga. A gravidez foi para frente, essa menina nasceu, e essa menina não sabe, ela não sabe da história da sua mãe, ela não sabe que a sua mãe foi abusada sexualmente, ela não sabe que ela é fruto de um abuso sexual, ela não sabe que os primeiros meses de vida em que ela era gerada ainda na barriga, a mãe dela esmurrava e dizia: eu não quero. Ela não sabia. Essa menina nasceu resultado de um abuso sexual, gerada nos primeiros meses debaixo de um espírito de morte, de rejeição. Ela nasce e não sabe de nada. Ela cresce e não sabe de nada, com todas as suas dificuldades que você pode imaginar. Ela cresceu, ela venceu, ela estudou, e agora ela vai fazer faculdade. E ela decide fazer algo muito importante. Ela quer fazer direito. Sabe por que ela quer fazer direito? Ela diz: eu vou fazer direito porque eu quero ser uma juíza. E aí eu pergunto a ela, um psicólogo pergunta a ela, e ela vai dizer, sem saber de nada, ela vai dizer: eu quero ser juíza para julgar os casos de estupro. Eu não estou contando uma história para você, eu estou contando uma história real para você. E uma história que se repete muitas e muitas vezes em aconselhamentos, em clínicas de psicólogos. Isso é comum. Isso é comum. Porque ela está respondendo conforme o passado. Eu estou contando isso para que você possa entender. Não, eu sou muito inteligente, pastor, eu sei. 90% das pessoas têm o QI na média. Apenas 5% possui o QI abaixo da média. E apenas 5% possui o QI acima da média. Quando eu fiz exército, eu tive a oportunidade de fazer exército, e um dos soldados e uma das pessoas ali do pelotão tinha o QI acima da média, mas ele sofria demais,
Eu não quero falar sobre sabedoria, nós estamos falando sobre cura, mas eu quero que você entenda que você pode ser a pessoa mais inteligente. Você pode ter até um QI elevado, estar acima da média, mas toda vez que se fala de sabedoria emocional, as pessoas que possuem mais sabedoria, que são mais racionais, são as que mais sofrem, porque possuem mais dificuldades de se relacionar, de lidar com a sua alma, de lidar com a sua dor, de lidar com o passado. Então, por mais, eu estou contando isso para que você entenda que por mais que você é inteligente, eu sei que você é inteligente, e que você busca tomar decisões racionais, você não está tomando decisões pelo lado racional, você está tomando decisões, e nós tomamos decisões pelo lado emocional, que foi construído pelo passado, e pelo passado de dor, pelo fracasso. Então todas as decisões que nós tomamos, quando somos doentes, basicamente todas, vão nos levar a mal, de mal a pior. Essa mulher está doente, ela precisa ser curada. Quero te contar uma outra coisa muito interessante. Fui atleta durante muitos anos e convivi com pessoas que tiveram todo tipo de problemas físicos, desde coluna, joelho, ombro. E é muito interessante, e a minha irmã, meus irmãos trabalham na área da saúde. Fiquei 2 anos dentro de uma clínica de fisioterapia, conversando com o médico, acompanhando muitas coisas, passando por tratamento. E existe algo muito interessante, que quando uma pessoa ela é amputada, uma perna é amputada, essa pessoa não tem mais a perna, foi cortada a perna toda, praticamente aqui da cintura para baixo foi amputada, da coxa para baixo, ele não tem a perna. Só que ele vai acordar à noite sentindo dor. Ele vai acordar à noite e o seu pé vai estar doendo. Mas calma aí, o seu pé está doendo? E ele procura o médico diz: como assim o seu pé está doendo? Sua perna foi amputada, você não tem mais pé. Mas ele diz: doutor, o meu pé está doendo. Eu não consigo dormir de dor, o meu pé dói demais, eu não consigo dormir, me dá um remédio. Mas como assim um pé que não tem está doendo? E eu vou quero te falar algo muito sério hoje. Tem feridas que Deus já curou, feridas que Deus já levou, que Deus já curou, mas estão doendo. Deus teve que operar, e teve casos extremos, porque Jesus diz que se a sua mão te impede de subir aos céus, corta ela. E eu vou te falar que tem pessoas espiritualmente que não tem mão, que não tem pé, porque o Senhor falou: eu prefiro salvar essa vida do que perdê-la, e para salvar essa vida eu vou ter que cortar a mão dele, eu vou ter que cortar a perna dele. É melhor ele entrar manco nos céus, sem perna, sem mão, do que ir para o inferno. Só que essa pessoa que o Senhor operou, que o Senhor curou, e que teve uma cura, que teve uma restituição, ainda sente dor. Essa pessoa que era um caso extremo, e que teve que amputar uma parte do corpo, ele não tem mais essa parte do corpo, mas ele sente dor. Isso é chamado de um membro fantasma. Fantasma porque não existe mais, mas ainda assombra. Não tem mais esse problema, mas ainda dói.